Essa foi exatamente a primeira coisa que a Procuradora-Geral da República disse quando chegou aqui para dar essa entrevista coletiva. Justificou o motivo da prisão de Pezão. O que ela disse? Que são crimes gravíssimos de organização criminosa e lavagem de dinheiro e é um esquema criminoso, segundo Raquel Dodge, que ainda não cessou. Então ela conta o seguinte, que esse esquema criminoso teria começado com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral está preso há mais de 2 anos, mas aí quem assumiu a liderança na ausência de Sérgio Cabral foi justamente o governador Pezão. E ele tocou, então, esse esquema criminoso que envolve lavagem de dinheiro, até que, segundo a Procuradora-Geral da República, ele bolou ali o próprio esquema criminoso. Então, uma das perguntas que a gente fez foi, tem algum detalhe sobre esse esquema criminoso comandado, assim, que seria já de iniciativa própria de Luiz Fernando Pezão? Ela disse que não, que eles estão buscando esse detalhamento, as certezas em torno disso, quem eram os operadores financeiros desse esquema próprio de Luiz Fernando Pezão de corrupção e lavagem de dinheiro. Outra coisa que a Procuradora-Geral da República disse é que eles estão tentando, então, descobrir o rastro do dinheiro, onde foi parar, era só dinheiro em espécie, tinha remessa de recursos para o exterior, tudo isso ainda está sendo investigado. Na justificativa, a Procuradora-Geral da República também fala no seguinte, foram 30 mandados de busca e apreensão, 9 de prisão preventiva. E por que prisão preventiva? Para manutenção da ordem pública. Porque, como esse esquema ainda estava em curso, havia também um risco de se continuar com o esquema de corrupção, que estava ainda em curso e estava atrapalhando as investigações. Então, na justificativa, a Procuradora-Geral da República fala no risco de Luiz Fernando Pezão dissipar o patrimônio, né, que veio justamente por conta desse desvio de dinheiro, desse esquema de corrupção, e outra coisa também era sobre a recuperação do valor que foi desviado. A importância disso, desse momento de se fazer a prisão, era também para conseguir ressarcir os cofres públicos. Ela falou bastante sobre isso, sobre essa necessidade de devolução do dinheiro que foi desviado. Vamos ouvir um trechinho? O foco da atuação do Ministério Público Federal e da Justiça em todo o país, nessas operações de enfrentamento da corrupção, tem sido não só de punição dos infratores, a investigação pré-ordenada, a punição dos infratores e a paralisação da atividade criminosa, mas também de reparação do dano causado ao patrimônio público, o dano causado pelo desvio de recursos públicos, o dano causado por práticas que ferem a moralidade administrativa, de modo que, ao tempo em que requeremos ao Superior Tribunal de Justiça medidas de prisão preventiva e de busca e apreensão para localizar novos vestígios das práticas destes crimes, também requeremos sequestro de bens no total de até 39 milhões de reais, para que os cofres públicos sejam ressarcidos. Eles explicaram aqui na entrevista coletiva, na qual não só Raquel Dodge participou, mas também 2 procuradores regionais da República, por que agora? Por que exatamente nesse momento, tão pertinho do fim do mandato, eles fizeram essa prisão, essa operação? E a explicação de Leonardo Cardoso, um dos procuradores que participou dessa entrevista, é que o calendário das investigações não tem a ver com o calendário eleitoral. Então, muitas vezes não dá para separar uma coisa da outra. Ou seja, que eles fizeram o pedido para fazer essa operação na hora que foi possível, depois que todas as petições foram feitas. E Raquel Branquinho, a outra procuradora que também participou dessa entrevista, ela explicou que são petições complexas, algumas têm mais de 150 páginas, e que isso demora um pouco, tem um trâmite, o desmembramento do processo no Supremo Tribunal Federal, por isso houve essa demora. Mas Raquel Dodge fez questão de dizer que mesmo depois que integrantes desse esquema criminoso foram presos e condenados, o esquema continuava nessa sucessão. Então, eles agora vão investigar o detalhamento dessa sucessão. Como é que isso aconteceu, então? A sucessão de Sérgio Cabral por Pezão e depois essa montagem de um esquema próprio de corrupção pelo governador do Rio de Janeiro. Outra pergunta que foi feita aqui é em relação à Assembleia do Rio de Janeiro, se é preciso ter autorização deles por conta da prisão de um governador em exercício. O que a Procuradora-Geral da República explicou sobre isso? Que a medida judicial, por enquanto, basta. Agora, se houver recurso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pode se pronunciar. Ela falou muito durante a entrevista na gravidade desses crimes, né, de desvio de dinheiro, dinheiro que a população paga de impostos e depois eles vão parar em mãos erradas, em mãos de organizações criminosas que, na verdade, ajudam muito a circular esse dinheiro. Daí a dificuldade também de se rastrear, de se encontrar onde foram parar os recursos. Então ela falou na gravidade disso e disse o seguinte, a população sabe que é um crime grave. Vamos ouvir outro trechinho? O patrimônio público é composto por impostos, impostos pagos por todos, e a corrupção, ela desvia recursos públicos, ela consiste em um ato de apropriação de recursos públicos que foram formados, que formam o patrimônio público, o patrimônio coletivo. E por isso, este crime deve ser combatido, como tem sido, com ênfase, a ênfase necessária para fazer cessar atos de corrupção.
Portanto, a partir dessa operação, o que eles querem saber são basicamente dois focos. Onde foi parar o dinheiro? Né? Se tem realmente remessa, eles não quiseram responder nenhum detalhamento sobre cooperação internacional para rastrear esse dinheiro que foi desviado, estão bastante preocupados então com esse foco também no ressarcimento dos cofres públicos, traduzindo para que esse dinheiro volte para onde deveria estar, para onde nunca deveria ter saído. E a outra preocupação também é saber o detalhamento desse esquema criminoso que teria sido montado já pelo governador Luiz Fernando Pezão, depois da saída de Sérgio Cabral do esquema criminoso, quando ele foi preso há mais de 2 anos. Vamos ouvir, então, outro trechinho da procuradora que ela fala sobre esse esquema de corrupção no Rio de Janeiro? A Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, ela tem empreendido esforços enormes para conter o esquema criminoso que se instalou em diversas unidades públicas daquele Estado e contou com a participação de várias autoridades públicas do governo anterior, muitos dos quais já estão condenados e presos, mas percebeu-se, e nisso os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro têm revelado com muita cuidado que este é um esquema criminoso que ainda não cessou. E é por essa razão, em razão da atualidade do esquema, ou seja, do fato de os infratores ainda continuarem praticando estes crimes, é que chegou-se à necessidade de requerer prisão preventiva para garantia da ordem pública.